Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa nova série aqui do Detox, do canal da The Consulting. A nossa série que fala da retomada, hoje com um time tão esperado do mercado digital. Estamos recebendo um time de peso que vai discutir com a gente, inspirar a gente com relação à retomada de tudo isso que a gente está vivendo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, muito obrigada pela liberação da agenda de vocês, que a gente sabe que está sendo tão acionada, talvez mais do que nunca. Para quem não me conhece, eu sou a Dani Verdugo, sócia fundadora aqui da The Consulting. Estou aqui com a minha partner, Ju Zuccarello, que trouxe esse time de peso para a gente. Sejam todos muito bem-vindos a esse papo. Se você pudesse apresentar, Ju. Olá, boa noite, pessoal. Sou Juliana. Obrigada pela presença de vocês aqui, por disponibilizar a agenda. Vai ser um prazer escutar tudo que vocês têm para trazer aí de visão de mercado, visão dessa retomada. E sejam muito bem-vindos. Legal. Nossos convidados, se puderem se apresentar, Lê. Bom, primeiro, boa noite a todos. É um prazer aceitar esse convite aqui com a Dani Verdugo e com a Juliana Zuccarello para falar um pouquinho de transformação digital. Obrigado, primeiramente, pelo convite. Obrigado aí também pelos amigos aí, Lúcio e pelo Lucas. Eu sou o Cezila. Eu atualmente sou o Head de Transformação Digital da Suzano, que é a maior empresa de eucalipto do mundo. E estou aqui para contar um pouco, compartilhar um pouco dessa experiência da transformação digital nesse processo de uma indústria, contando com ciência de dados, inovação aberta e outros movimentos que a gente tem feito aí nessa retomada pós-pandemia. Seja muito bem-vindo, Cezila. Obrigada. Lucas. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês também. Obrigado, Ju, pelo convite aí. Eu hoje sou líder de uma plataforma de transformação digital na AB InBev, né, que é a holding da Ambev no Brasil, liderando a frente de mobilidade no time do Global. Então, a gente atua aí nas 6 zonas que a empresa tem atuação. Legal, seja bem-vindo, Lucas. Obrigado. Lúcio. Olá, pessoal. Boa noite aí. Obrigado, Dani, Ju, pelo convite. Acho que vai ser bem legal aí o bate-papo, né? Trocar experiência. Espero aprender bastante aí também com os colegas aí, o Lucas e o Alexandre. Eu atualmente eu tenho a posição de líder de digital na Gerdau, né? Que é a maior produtora brasileira de aço. Nós estamos presentes em 9 países. Somos também um dos maiores recicladores de sucata, né? Olhando bastante a questão ambiental. E temos um faturamento da ordem aí de 40 bilhões de reais por ano, né? Então, atuamos nos diversos segmentos aí que tocam a economia do país, a exemplo aí das empresas que o Lucas e o Alexandre representam. Então, obrigado aí e vamos lá para o bate-papo. Vamos sim. Legal. Bom, pessoal, vou conduzir aí as primeiras perguntas. Vocês hoje são executivos, né, de uma área que está super protagonista no mercado hoje, né, uma área muito comentada, que é o digital. E vou direcionar essa pergunta para o Alexandre. Gostaria de ouvir de você, Cezila, né? Acho que é mais fácil te chamar de Cezila, né? Queria saber, assim, com o cenário da pandemia e sob a ótica, né, do digital, da transformação digital, quais setores, na tua opinião, têm mais oportunidades e quais aqueles que vão enfrentar grandes desafios aí pela frente? Bom, obrigado aí pela pergunta. Essa é uma pergunta que é uma pergunta do momento, né? Tá todo mundo querendo estudar o que vai voltar mais rápido, aonde tem mais chances de vencer. Esse cenário aí do Covid, ele trouxe aí muito desafio, né? Acho que os pequenos e médios empresários que já têm uma taxa de sucesso baixa aí para considerar no Brasil, hoje estão tentando se reinventar e sempre buscando um caminho para onde seguir, qual a melhor forma de se restabelecer. E, sem dúvida, as questões aliadas à transformação digital vão ser elementos que podem impulsionar esse negócio a voltar mais rápido. Olha os segmentos que
entendem a oportunidade de crescimento mais rápida, eu vejo que questões ligadas ao ensino à distância, né? Assim, o mundo estava pouco preparado, falava-se muito de ensino à distância e agora teve que ser acelerado esse movimento. Então, as interações, a interatividade, todo o processo deve ser acelerado. Então, questões de negócios ligados ao ensino à distância devem ser acelerados ainda mais. Acho que eles continuam crescendo, não? Mesmo com esse chamado novo normal, esse novo momento que a gente vai viver, acho que continua, é um momento que deve continuar. Entretenimento online, porque a gente vivia, segundo para mim, outro sector que eu vejo muito importante voltando aí, aparecendo com mais processos de entretenimento online. A gente estava muito era muito presencial, né? E agora com esse movimento de viver mais em casa, você busca outras questões além de o Netflix da vida, como fazer. Então, pessoas fazendo curso online, show online, evento online, com multidões de pessoas que eram transmitindo presencialmente. Então, eu vejo uma crescente dessa questão de entretenimento online aumentando no dia a dia. Mais 3 aqui para terminar. Acho que ferramentas para a questão remoto. Assim, remoto é um processo que começou a vir agora com home office e muitas empresas do Brasil anunciam que vão aumentar, intensificar esse trabalho remoto. Então, já vi várias empresas anunciando que vão trabalhar 100% home office. Na empresa que eu atuo, por exemplo, depois que voltar tudo, a previsão é ter no máximo 60% presencial. Então, só que as pessoas têm que aprender a trabalhar em home office, né? Desde estilo de trabalho, ou seja, reuniões menores, ter práticas adequadas, ambientes adequados, mas também ferramentas. Então, acredito que ferramentas de trabalho colaborativos vão crescer nesse ambiente. E segmentos como, em geral, nutrição e saúde, né? Porque as pessoas estão buscando caminhar nesse processo, então muito mais ligados à visão futura. E, por último, acho que na parte de oportunidade, telemedicina, a gente vê a necessidade de caminhar, pessoas preocupadas aí com esse processo de não quererem sair de casa, grupo de risco, primeira consulta. Você vê países como a China, isso já está muito avançado, o processo de telemedicina, e aqui no Brasil deu uma impulsionada depois da aprovação da lei, mas agora eu acredito que ainda pode avançar. E no outro extremo disso, você falou dos desafios, assim, acho que ainda vai sofrer por um tempo, academia, ginástica, acho que continua sofrendo bastante, está se reinventando. Você vê grandes empresas aí, como o Gympass, tentando trazer questões online, mas tem que ter uma disciplina muito grande, né, para poder fazer esse processo. Cinema e teatro, porque está fechado o ambiente, então acho que tem um processo aí, a cultura vai ter que se reinventar dentro de casa, né? Eventos presenciais também vão sofrer bastante, acho que até as pessoas têm segurança para tratar isso, somente depois da vacina e torcendo para que não haja outro tipo de pandemia. Hotéis, assim, hotéis vão ter uma retomada mais baixa, e acho que a questão de hotéis / Airbnb ali, o processo vai tendo um processo específico. E as últimas duas, de retomada mais difícil ainda, restaurante, né, e turismo. Acho que o setor de turismo é um setor ainda que as pessoas vão se sentir confortáveis quando houver a vacina, e enquanto nesse período aí, que não existe a vacina, pelo menos vão ter que ter um segmento que vai ter muita restrição, e acho pouco provável as pessoas se largarem nisso sem necessidade. Então, é um setor que está bastante aí, sofrendo bastante nesse processo, sem contar a aviação, né, que está embutido nesse processo. Então, olhando os pontos de oportunidades e desafios aí, dando um pouco de direção nesses segmentos que eu tenho mais escutado aí, tendência de transformação. Legal. Eu não sei se Lucas e Lúcio querem fazer algum complemento, mas eu queria até fazer aqui uma provocação. O primeiro setor que você traz, né, Cecília, que é o de educação, a gente já vem, né, acompanhando esse processo de crescimento, grandes empresas adquirindo empresas de educação online, e é um setor que tinha, de certa forma, ainda um pouco de preconceito no Brasil, né? Então é online ou é à distância essa pós, né? A gente vive isso. Gestores falando, não sei, mas é 100% online esse curso. Mas agora todo mundo se viu obrigado a fazer dessa forma, inclusive as instituições de primeira linha, as instituições que são referência, né? Então, acho que fica aqui uma grande transformação e talvez, de uma vez por todas, a aceitação
do ensino à distância, né? Não sei o que vocês pensam disso, mas eu achei importante trazer, porque no nosso mercado, a Ju, eu, os nossos colegas, a gente percebia, né, certo preconceito com essa coisa do curso online. Agora não tem mais muito jeito. O que vocês pensam sobre isso? Eu concordo, não só com o curso online. Desculpa, Luiz. Acho que quebra de paradigma com o home office, por exemplo, é um deles, né? Muitas pessoas consideravam que só trabalhava quem estava fisicamente lá, né? Quem trabalhou em alguns bancos de investimento sabe umas piadinhas que ia embora mais cedo, que aconteciam, por exemplo, justamente, vai embora mais cedo, como se você não trabalhasse em casa, né? Então, acho que quebrou um pouco do paradigma, tanto do EAD quanto do trabalho do home office, e acho que um item que faltou ali, que tem expandido bastante, é o setor do e-commerce, né? Muitas pessoas tinham medo de comprar online, de fazer suas compras via sites, sistemas, aplicativos, com medo de fraude, de não receber, e isso vem crescendo e mostrando segurança. Então, outra oportunidade, quem for trabalhar com cibersegurança, né, ou essa parte de infraestrutura que precisa melhorar no Brasil ainda, mas é o que tem tendenciado aí como crescimento grande, e acho que não vai morrer depois do Covid. Legal. Legal. Só aproveitar, eu concordo bastante ali com o que o Cezila falou, né? Os setores, o próprio Lucas aí agora adicionou o e-commerce, que eu ia trazer também, e para nós a gente teve um crescimento bastante importante, assim, de acesso ao site e tal. Eu só queria trazer mais uns aspectos, assim, que é, por exemplo, a questão da educação também, eu acho que é válido. E acho que também tem um setor também que talvez falta explorar, que é a questão, assim, a gente tem acompanhado também, né, que a questão da educação online, nem todo mundo tem acesso, né? Então, tem uma grande parte da população que não tem acesso. Então, eu olho pelo lado da oportunidade, assim, né? Quem conseguir também fazer a inclusão dessa parcela que não é pequena, das pessoas que não têm acesso. E aí eu não sei, a tecnologia é possível tudo, né? Tem os experimentos do Google, né? Com internet everywhere e para todos. Então, assim, quem conseguir levar também, a empresa que conseguir levar a conexão nas áreas mais remotas, nas pessoas mais necessidade de trazer a inclusão para dentro da educação, eu acho que também serão empresas que vão ter um nicho de mercado também bastante diferenciado, assim, sabe? Esse é um aspecto. O outro, acho que foi o Cezila falou da Airbnb, né? Vocês devem ter lido, uma semana, 2 atrás, o tamanho do impacto e do prejuízo ou da perda de receita que trouxe essa pandemia para o Airbnb. E há poucos meses a gente olhava o Airbnb como, né, uma empresa nativa digital, disruptiva, que estava crescendo exponencialmente. É mais um exemplo também que esse mundo VUCA, não dá para a gente dizer assim, não, eu estou super bem, estou na crista da onda e nada me abala. Não, a concorrência está onde menos espera e qualquer cenário que muda, mesmo as grandes empresas nativas digitais estão vulneráveis. Então, a inovação e a digitalização dentro dos setores é uma coisa que não tem mais volta. Sempre assim, eu tenho um colega que diz assim, nunca mais vai ter menos digitalização, né? Sempre vai ter mais e sempre vai ter. Agora, só queria trazer esses dois aspectos que eu acho que ajudam um pouco aí no que o Lucas e o Cezila trouxeram também, sabe? Muito legal, eu acho que nós tivemos uma conversa em que uma executiva de RH, convidada da Ju também, falou exatamente isso, né? Falou, olha, muitos mercados sofrendo, mas tantos outros que estão renascendo e outros que nascem. E aí, falando do entretenimento, né? O Cezila falou. Ontem eu falava aqui com os meus irmãos sobre ir ao cinema, né? A gente quer essa experiência aí lá que está rolando no Allianz Parque. Enfim, de ver o cinema. Como é que chama, gente? Esse que a gente vai... O drive-in? O drive-in. Então, assim, né, isso, no Brasil nunca tivemos essa cultura, mas é tão antiga, né, e está voltando, assim como restaurante, né, eu tenho um amigo que tem algumas franquias grandes, né, Outback, Mac e tal, e esse cara, a gente sempre brincou com ele, nunca vai ter crise para você. Gente, ele está vivendo uma crise, né, pesada. Ao mesmo tempo, aquelas vovós cozinheiras estão fazendo marmita e salvando a vida de muita gente. No condomínio onde eu moro, assim, elas estão realmente facilitando a vida da turma que não consegue ficar em home office o tempo todo e tal. As pessoas estão se redescobrindo, né, na cultura maker. Então, tem uma coisa muito forte, o e-sport tem
estourado bastante jogos online, né? As pessoas assistindo via YouTube. Eu quase também não assisto TV, assisto muito mais streaming do que televisão, então tem mudado. Acho que a Covid forçou muita mudança na nossa rotina. Do meu ponto de vista, até para melhor, né? Falta a gente se adaptar ainda a esse modelo, mas dificilmente volta. Sim. Acho que também a quantidade de conteúdo disponível, né, tem sido incrível. A Amazon até criou uma empresa agora que qualquer assunto ou tema que você quiser, você digita lá e você vai ver alguém falando ao vivo sobre aquele tema, né? Então acho que é um upgrade ali do YouTube, né? Que é gravado ali, você começa a ter acesso ao que você quer saber ao vivo, sendo levado por alguém que tem aquela expertise. Como tudo que começa, tem que tomar cuidado, é a curadoria, né? Por exemplo, aqui está com um grupo que é ultra curadoria, com vocês têm cuidado, mas se pegar qualquer conteúdo aí, hoje tem esse monte de influencer que não tem, às vezes, não tem o conteúdo adequado para poder influenciar o grupo em alguma coisa. Então, é um movimento bacana, mas ele vai ainda se readequar ainda, né? Ele vai acho que o organismo vai se ajustar com o tempo, a hora que passar esse processo. Conforme o processo vai acontecendo, a gente vai vendo onde tem que ajustar, né? Porque é isso, uma chuva de conteúdo, por enquanto sem curadoria, e depois o pessoal percebe um pouco mais e talvez entre com alguma coisa que vá detalhar mais, né? Criar mais esse organismo. Por enquanto, é uma terra de ninguém, né? Não existem muitas regras, quem quiser falar, se expõe, fala, mas com certeza vai precisar ali de uns filtros, né? Algo para poder ter mais critério. Bom, mais algum complemento? A gente pode partir para a segunda. Deixar aqui, a gente vai até. Deixar aqui essa pergunta, a gente vai até lá. Vamos para a segunda. Deixar aqui, nós vamos ficar Tem nessa. assunto aberto aqui. O Lucas trouxe uma cervejinha aí para boa ideia, hein? poder estender. Eu tenho uma cervejinha aqui, vocês estão convidados para tomar ela. Posso mandar para vocês, podem pedir no Zé Delivery também. Boa! Já fez o merchan aí, ó. Nada muito bem, por sinal, viu? Muito boa. Quem não usou, eu recomendo usar, porque é uma sacada muito boa lá. Tem várias tiradas legais. Muito legal. Legal. Bom, ô Lucas, até gostaria de direcionar essa outra pergunta para você, né? Eu escuto nas nossas conversas, até de painéis, ou conversando com executivos, a gente sempre escuta a brincadeira, né? Falando que o Covid é um dos principais sponsors da transformação digital. Muito por conta né, dessa coisa do confinamento, todo mundo indo para home office, a questão do EAD, né, das escolas terem que se reinventar. Mas você acredita que também foi um acelerador para os projetos mais estratégicos ou mais complexos, né, de necessidades que eram tratadas antes da empresa com um pouco mais de dificuldade, que ajudou para acelerar isso também? Com certeza, né? No meu ponto de vista, foi citado aqui até na nossa última discussão agora, quantas empresas, o Lúcio brincou, né? Não dá para falar menos digital, então acho que antigamente existia assim a ideia de discussão, né, do planejamento estratégico e uma parte de transformação digital, mas como complemento do planejamento estratégico, acho que hoje a relevância disso aumentou muito nas empresas, então eu acho que no futuro até vai ficar meio estranho falar em termos de planejamento digital, porque vai ser meio que intrínseco, né? Quem não mudar a cabeça para esse novo modelo, acredito que não vai conseguir sobreviver no mercado. Então, eu acho que não tem como ficar sem falar disso e aumentar a sua relevância no planejamento das empresas. O único ponto que eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado, como a gente comentou agora há pouco, não está muito regulamentado. Então, existem ainda uma terra de ninguém. Então, a lei não está preparada. A gente está vendo aí no Congresso a discussão sobre fake news, né, como que trata com as redes sociais. Não tem regulamentação sobre o pessoal que presta serviço com as plataformas. Acabamos de ter os motoboys que entregam nos aplicativos reivindicando melhores condições. Então, é um mundo incerto. Então, a empresa vai entrar nesse mundo, vai, sim, achar várias oportunidades, porém, tem que entender que vai enfrentar uma grande incerteza aí que pode mudar totalmente a maneira como funciona o seu modelo. Então,
assim, o mercado ele vem mudando muito com a parte de digital. Então, por exemplo, o Facebook lançou pagamento via WhatsApp, né, que já era comum na China, mas ameaçando as outras plataformas de pagamento. Que não, né, Facebook, quem ia pensar que o Facebook ia disruptar o pagamento da Cielo ou de uma Stone da vida. Uma grande tradicional, né? Pois é, então, mas ela está se arriscando no mercado só que precisa agora entrar na mesma regulamentação. Então, assim, a empresa vai migrar para o digital, sabendo que existe essa incerteza, e só tomar cuidado. E outro ponto que eu faço e foi falado aqui também da conectividade, o mundo digital requer uma certa infraestrutura, que eu acho que o país hoje não existe no Brasil. Então, a gente mora em São Paulo, no meu caso, né, é muito melhor, mas quando você começa a ir para o interior, você migra para o nosso centro-oeste ali, principalmente parte do agro, ainda existe necessidade de infraestrutura de conectividade, como o Lúcio comentou, e as empresas precisam entender também que uma parte do mercado delas está ali, né, então é uma barreira. E aí entra a cibersegurança, com os ataques de fraude, então, e também tem que tomar cuidado dos funcionários. Esse novo modelo de home office, novo modelo, isso impacta também na vida, na maneira que as pessoas trabalham, né? O novo funcionário. Então, a gente tem visto aí, na minha empresa, por exemplo, abrir uma frente de saúde mental e não só bem-estar, mas também mental, né? Então, tem uma pessoa responsável por acompanhar os funcionários, porque a gente não está acostumado com esse novo ambiente, né? Então, precisa dar um certo apoio, e esse apoio vai fazer parte do core da empresa daqui para frente, eu acho. Exemplo, ferramenta de trabalho. Quem ganhava computador eram só executivos que tinham um grau de confiança. Agora, a confiança está em fim. Você tem que dar para o cara trabalhar em casa, ele é remoto, né? Trabalha em horários flexíveis, a pessoa mistura casa com vida profissional, cuida dos filhos. Tem um monte de coisa implícita aí que, entrando nesse mundo, só saber que tem essas incertezas, está um pouco preparado para poder lidar com elas. Mas é um caminho sem volta para mim que precisa acontecer. Legal. O Cezila, o Lúcio, quer fazer algum comentário? Eu super concordo aí com o Lucas, só acho que para adicionar, assim, acho que você perguntou como é que esse movimento aí, se os projetos estratégicos são acelerados, acho que depende muito, né? Se a gente está... acho que a principal preocupação das empresas agora é caixa, né? Então, as empresas que estão passando por esse momento e detêm caixa, tem um segundo elemento que é a incerteza, porque ainda existe uma incerteza grande quando esse ambiente se estabiliza. A gente não está preparado para novas pandemias. Vocês falaram que talvez tenha uma pandemia agora, um surto vindo de porcos na China, então começa a surgir um monte de coisa. Então, tem dois elementos. Acho que o primeiro filtro é assim, a empresa tem que ter muito caixa, e segundo, tem um grau de incerteza. Acho que as empresas que estão se preparando para sair mais fortes desse processo, porque tem caixa, elas sim estão buscando acelerar seus projetos, ou de M&A, ou de crescimento e investimento em alguma questão que vai ganhar algum tipo de share, por exemplo, que nem o Lucas comentou bem, colocar essa parte do e-commerce, aumentos de plataformas que vão ajudar a ter mais contato com o cliente nesse novo momento. Então, acho que, se de fato, o que eu acho que o Covid ajudou? Assim, acho que ajudou na aceitação. A gente falou um pouco na primeira pergunta, a questão do mindset, assim, começou a tirar um pouco da barreira. A gente tinha muito essa questão dessa barreira de, olha, trabalhar em home office não dá, isso aqui não dá. E agora, poxa, de um dia para o outro, onde eu trabalho, na Suzano, 4.000 pessoas foram trabalhar em home office. E as reuniões começaram a ser em home office. Tudo começou a fazer home office. Aí falou, poxa, até que... Então, grande disrupção foi a pessoa trabalhar com uma câmera, assim. Até, eu acho que acelerou um pouco da curva, mas até a gente poder falar com tranquilidade sobre machine learning, inteligência artificial, modelo ágil de trabalho, design thinking, acho que a gente tem um caminho ainda aí, mas a jornada já começou um pouco mais acelerada. Então, eu acho que ajudou as pessoas a entenderem um pouquinho desse mindset. Então eu separaria, para mim, complementando um pouco do que o Lúcio comentou, eu separei na estratégia a versão do caixa e cenário, assertividade aí do alto grau de incerteza. E aonde mais ajudou, não sei se foi na estratégia, mas acho que muito mais no mindset das pessoas de entenderem e quebrar um pouco desse paradigma que existia, né? Só para eu provocar o Alexandre, eu concordo partes com ele, porque assim, o caixa é super importante, tá? A empresa para poder sobreviver. Mas também pode ser a salvação dela. Vamos pegar aí Via Varejo, né? Que teve um problema de caixa, né? Problema passado, tá indo já, e estava se reestruturando, migrando para o modelo digital como uma grande plataforma de mudança da empresa, mais perto do modelo Magazine Luiza.
e aí se estabeleceu melhor e conseguiu achar no digital uma salvação para um problema de óbvio, mas é uma empresa grande que tem uma sustentabilidade, mas estava ali na berlinda. E se encaixa, quem vai conseguir sobreviver, realmente tem caixa para poder alavancar. Mas nesse caso, era uma opção meio que tem que ir sem volta. Porque... assim, eu acho super boa essa provocação, porque, assim, aí é um modo de sobrevivência, né? É um pouco diferente, assim. Para chegar na sobrevivência, ou faz isso ou não tem jeito, assim. Agora, para questões de expansões mais estratégicas, que são mais pensadas, assim, para mim tem que ter a caixa. Se não é isso, assim, para sobreviver, você está pivotando o seu negócio ali, tentando chegar num consenso, e eu achei que foi ótimo, assim, esse exemplo que você trouxe aí foi perfeito para mostrar aí que às vezes não tem caixa, mas tem muita criatividade, energia e força. Você consegue abrir um horizonte ali também para chegar ao outro lado, né? Até o próprio momento do mercado foi super propício, ajudou, né? Ajudou. Para eles, no caso, muito... ajudou. Quem acompanha tem visto aí que está ajudando. Tem ajudado muito. Legal. E nessa linha que vocês estão falando, assim, o que a gente tem visto é assim, a empresa precisa estar com os projetos muito conectados na sua estratégia, que é um pouco, acho que, do que você está falando, assim, porque posso dar exemplo, assim, quando a gente começou alguns anos atrás, nessa questão do dígito e transformação, a gente teve anos lá que fez, sei lá, 20, 30 MVPs, né? Mas quando a gente foi olhar quantos desses conectavam na estratégia e poderiam virar o ponteiro mesmo, tanto do nosso negócio e tanto do negócio que os nossos clientes atuam lá na ponta, né? Poucos deles conectavam, né? E você tinha uma margem, você tinha um outro ambiente, então você se dava o luxo de fazer isso até acertar. Mas hoje a gente fala assim que acabou a gambiarra digital, né? Ou você realmente é dígito e conecta a sua estratégia e entrega valor para os teus segmentos, para os teus clientes, numa experiência de compra, de relacionamento ou serviço, que seja, ou você vai ficar para trás, né? Então, assim, fazer o digital pelo digital, neste momento, claro, tem que arriscar, tem que, às vezes, ter ato de fé, tem que errar, né? Os famosos errar, aprender, corrigir, mas tem que tentar, vamos dizer assim, controlar o nível desse risco e atrelar a sua estratégia. E a pergunta que você trouxe, assim, os projetos têm que ser aqueles projetos realmente pensados a dedo e que aqueles que você vai acelerar porque ele tem um impacto grande no seu resultado ou no resultado dos seus clientes, né? Então, acho que esse é um pouco também do que acho que vem na fala deles, assim, eu concordo, cara, não tem mais essa, eu sou meio digital, não, cara, não tem mais gambiarra digital, a história, não, ou é digital ou vai precisar ser digital, não tem jeito, né? E quem começou lá atrás, talvez tenha uma vantagem de estar um pouquinho na frente, porque já começou, já aprendeu, já errou e tal. E quem estava achando que era digital agora viu que realmente precisa acelerar, talvez vai demorar um pouquinho ainda para alcançar os seus concorrentes ali, ou os que estão na mesma cadeia, né? E eu acho que a expectativa por experiência, né, é sempre muito alta, né? Então tem que realmente a entrega ela tem que ser muito boa. E experiência do cliente, experiência de colaboradores internos, né? Também quando algum projeto é implementado, eu acho que tem que ter eles têm que se sentir realmente influenciados, né? Não, sempre, o que você falou é muito importante, né? A experiência do cliente é muito considerável, porque coloca numa comparação independente do seu tamanho. Então, por exemplo, você tem uma James da vida que é menor do que um iFood, um Rappi, mas entrega o mesmo serviço. O cara fica insatisfeito com um ou com o outro, ele vai migrar porque é muito fácil. Você migra de uma para outra muito rapidamente hoje, né, na sua casa. Não entra nem no Reclame Aqui, né? Não, nem precisa. Só muda de ideia, né? Abre outro aplicativo que te dá mais opções, tem uma experiência melhor e pronto. Dali você já pegou um grau de fidelidade. Então, essa concorrência ficou complicado. Assim, as empresas estão trabalhando para isso, mesmo com o modelo de Covid, como você falou, empurrando, quebrando o paradigma do que o Luz comentou. Antes, acho que foi o Alexandre que comentou, difícil falar AI, Machine Learning. Na reunião, as pessoas falavam, mas eu não tenho certeza se isso... O Covid, com obrigação de tomar frente digital, e muitas coisas deram certo, que já haviam falado, o pessoal falou, opa, talvez valha a pena parar para ouvir um pouco melhor aquilo que você estava falando lá atrás, retomar aquele projeto, que eu tinha um certo preconceito, que eu não acreditava muito, para ver o que realmente pode trazer de benefício. Agora a gente precisa de coisas diferentes, né?
Verdade. Eu queria fazer um comentário sobre isso, porque o e-commerce pelo e-commerce, realmente, tem muitas empresas que se viram obrigadas. No varejo, gente, é isso, né? No setor varejo, mas a alimentação, elas se viram obrigadas a entrar. Mas, assim, entrar e não oferecer minimamente uma experiência uau para o cliente é perder o cliente offline, inclusive, quando voltar. Sim, né? exato. Nós tivemos um painel com profissionais de negócio, a gente trouxe desses players aí. E aí, hoje a gente tem visto, e graças a Deus, empresas que sabem, putz, o meu negócio de logística, o meu negócio de distribuição não está bem desenvolvido. Então, vamos terceirizar. Vamos reduzir ainda mais a margem, mas vamos terceirizar para que o cliente tenha uma experiência melhor. Então, precisa haver uma integração muito bem feita de todo o ecossistema. Mas essa coisa da experiência do cliente, ela realmente vai definir quem se sai dessa bem ou mal, né? Eu acho que é um pouco isso. E viu, Dani? Eu vou trazer um caso real, não vou trazer os nomes, óbvio, mas e não é uma questão de tecnologia, então eu vou comprar a melhor plataforma de e-commerce do mercado, vou fazer o melhor projeto e vou entregar a melhor experiência. Essa equação não é assim, né? Teve um exemplo de uma rede varejista grande, e um exemplo com um colega nosso, que também é da área digital, e ele falou, pô, fui tentar me cadastrar lá no site, primeiro eu não conseguia me cadastrar, porque pedia uma série de informações que eu talvez não precisaria. Aí pediu para cadastrar o meu cartão de crédito, não consegui cadastrar o cartão, deu problema, não conseguiu. Então, a experiência dele foi indo, ele falou, pô, não conseguiu comprar. E aí, assim, claro que uma empresa menor tem mais facilidade, mas aí ele foi para uma empresa menor, né? Não é pejorativo, mas assim, o Zezinho da esquina ali e tal, que tem uma empresa. E pelo WhatsApp simples, ele atendeu o cara digitalmente, né? Trocando o WhatsApp com ele. Teve um nível de delivery bom, porque o cara prometeu e entregou na hora. A história do cadastro não existe, né? Porque não tem que fazer cadastro, tem um risco ali, claro, mas assim, não teve que botar o cartão de crédito. Então, assim, todo mundo às vezes acha que o dígito é a tecnologia. Não é. Tecnologia acho que é 30%. 70% a gente pode trazer processos, pessoas, porque você pode ter a melhor tecnologia do mundo, mas se você não tiver um processo por trás minimamente robusto e as coisas básicas fluírem, não é a tecnologia que vai dar a melhor experiência, né? Então acho que casa muito o que tu trouxe, assim, sabe? Vocês dois moram em condomínio de prédios, né? Vocês falaram. Aposto que tem um Sim. grupo de vendas internas que, pelo WhatsApp, que a galera aposta o que está fazendo em casa Bomba! e você bomba. Esse é um mercado que tem crescido muito, né? O WhatsApp como ferramenta, a plataforma digital de venda e compra de produto. Não tem burocracia nenhuma. O cara vai na porta do seu prédio, entrega no elevador, você pega, é super rápido. Uhum. É algo que está também vindo por fora, como você comentou. E um atendimento mais que customizado, né? Você está falando com o seu vizinho. Gente, no meu condomínio, assim, sério, eu tô recebendo feira em casa. Entendeu? E a minha vizinha, que eu sei que cozinha muito melhor que eu. Então ela sabe escolher fruta de um jeito que eu não escolheria. Assim, Ô, Dani, o exemplo que eu trouxe, eu não dei o nome das empresas, mas era uma grande varejista dessa área de alimentos e o Zezinho é da feira da esquina, que atendeu bem melhor do que o grande player de varejo, entendeu? De alimento. Então, entendi. exatamente isso, assim, sabe? Fora que tem uma questão de tipo de cliente, né? Se a gente for parar para pensar, e eu pessoalmente não tinha pensado, tá? Minha mãe é idosa, tem 70 anos, eu nunca tinha pensado, até que em um painel, o presidente da Extra Farma, tudo que eu tô comentando já tá aqui, né? Então não tem problema comentar. O Rodrigo falou, gente, grande parte do nosso cliente é idoso. E para o idoso, ir na farmácia é cotidiano. É relacionamento, é super importante para a vida dele. Então, eles estavam lá com uma frente, gente, quando que se ia ter uma frente estratégica, pensando em como fazer a delivery e dar um acolhimento para o cliente? Antes não existia, e eles estavam debruçados sobre frentes como essa, então, é bem complexo, mas tem muita oportunidade aí, né? Sem dúvida. Até, Lúcio, a nossa próxima pergunta... Desculpa, eu cortei alguém? O Lucas? Não. Tá. Lúcio, até minha próxima pergunta está muito relacionada com o que você trouxe como exemplo, né? Falando que vai muito além da tecnologia, vai
se conecta com o processo, com as pessoas, que é essa coisa do desafio da transformação digital, que ele não é somente técnico, e sim muito mais abrangente, porque ele fala de transformação cultural, do mindset das pessoas. Ele tem que se tornar praticamente um movimento dentro da empresa, né? Onde todo mundo vai falar a mesma língua, vai contar a mesma história, vai ter os mesmos hábitos, ter a disciplina de execução, ou de conhecer a nova forma de operar, né? Eu queria que você comentasse um pouco desses desafios que abrangem aí a transformação digital. Legal, legal. É uma bela pergunta e também dá para falar aqui um dia desse tema aí, mas vou tentar sintetizar um pouco assim. No nosso caso, a gente tu falou de cultura, né? Mais ou menos como eu falei, assim, cultura barra pessoas, né? Processos e a tecnologia. No pilar da cultura, a gente vem fazendo um trabalho já há alguns anos, né? E você não transforma a cultura de uma organização assim como você imagina que é tão rápido, não. Você leva um tempo, né? Tem gente que vai se transformar junto, tem gente que não vai mais se encaixar no modelo daquela organização e naturalmente ele vai procurar uma organização que tenha mais aderência ao perfil que ele busca. Tem outros que vão aderir já no início, né? E a gente vem fazendo um trabalho de cultura, né, que é um projeto aí que vem já desde 2014, é um projeto que chama 2022, de transformação cultural, né? E ele passa por, inclusive, redefinir os princípios da organização, redefinir quais são os comportamentos que a gente espera das pessoas para essa transformação, né? Então eu vou trazer uns exemplos aqui que, assim, por exemplo, a gente tem alguns atributos ou princípios, né? São alguns princípios que seguem essa mudança da transformação cultural que a gente está fazendo na organização. Um deles é a abertura, né? Se você quer ter inovação, se você quer ter conexão com a sua estratégia, conexão com o seu cliente, você precisa criar um ambiente dentro da sua organização que as pessoas tenham abertura para trazer as suas ideias, para trazer seus pontos que não compartilham da mesma opinião, né? Você precisa dar autonomia para as pessoas, né? A gente tem um outro que é assim o fazer o certo, né? Quer dizer, isso, né, tem que estar dentro da cultura das pessoas e a questão do cada cliente é único, né? A gente, né, por mais clusterizado que a gente faz a segmentação, a gente tenta entender que cada cliente tem a sua necessidade e também a gente também desenvolve muito a liderança para que isso ocorra e para que essa transformação ocorra. Então não é um processo rápido, é um processo lento, mas ele precisa ser feito, tá? E um outro ponto também é que a gente vem falando também de novos modelos de trabalho, né? Acho que não sei se foi a Dani que falou de métodos ágeis ou foi algum dos colegas, né? A gente já vem aplicando isso há algum tempo, né? Aqueles projetos longos, né? De desenho, depois desenvolve, depois quando vai implementar já mudou todo o cenário. Aquilo também não ajuda muito nesse novo mundo e nesse novo normal que a gente vem vivendo, né? Então, desde trabalhar com esses métodos, a gente vem discutindo muito outras metodologias, como a questão do business agility, né? E tudo isso, ele não é tecnologia, ele passa por pessoas e passa pela cultura das pessoas estar com a cabeça aberta e você criar um ambiente dentro da organização que fique claro quais são os objetivos e qual é o caminho que a organização quer seguir. E ele vem desde do líder maior da organização, do presidente ou um CEO, e ele tem que permear todos os níveis da organização. Não é um desafio fácil, como eu falei, mas muitas empresas estão conseguindo fazer isso e estão conseguindo colher assim bastante resultados assim bastante positivos, né? Então eu acho que assim se eu fosse falar um pouco por nós aqui na empresa, isso tem sido muito bom, tem sido muito benéfico e todo mundo que a gente tem trazido para trabalhar conosco, que se identifica com esse propósito, né? A gente vê que é um outro ambiente, é um outro clima dentro da organização e as pessoas estão se sentindo realmente bastante livre, bastante aberta para extrapolar a sua caixinha hierárquica, né? Porque aquela estrutura tradicional, vertical, a gente também vem trabalhando muito forte para sair dessa estrutura e se tornar mais como organismos dentro da organização e células
geridas que tenham a sua autonomia para poder gerar esse impacto e conectar lá com as necessidades dos clientes, tá? Então, assim, acho que de forma resumida, não sei se a tua pergunta é mais nessa linha, mas eu queria trazer esses pontos que eu acho que vai muito além da tecnologia, como tu falou, né? Sem dúvida, as pessoas, acho que faz super sentido o que você trouxe. As pessoas, elas precisam se sentir ali protagonistas, né, para realmente, de fato, vivenciarem e fazerem parte dessa transformação, né? Viu, Ju, assim, outra coisa é a questão da inclusão, né, a diversidade, né? Isso é uma coisa também que nos últimos anos nos caiu a ficha de que isso é fundamental, assim, a empresa que não tiver uma diversidade hoje em dia, ou que não trabalhar para isso, né, trazer a inclusão, ela tem vários benefícios, né, não só em resultados, mas em N outros pontos, assim. Então, a gente também tem trabalhado muito forte essa questão dentro da empresa. A questão socioambiental também tem um impacto. Hoje, né, a gente brinca que quando você vai entrevistar uma pessoa, não é mais você que entrevista ela, né? A maioria é a pessoa que entrevista se aquela empresa ali é a empresa que ele gostaria de trabalhar e é a empresa que se conecta com os princípios e os valores dele. Então, as coisas vêm mudando bastante forte, e teve um caso recente que a gente foi entrevistar uma pessoa e quando vimos, ele estava nos entrevistando, né, para entender se a empresa era a empresa que ele se identificava, né? Então, e você tem que fazer esse movimento interno, porque senão você não atrai talentos, você não retém, você pode até atrair, mas não retém, né, com o passar do tempo, né? Então, também acho que são outros aspectos aí que parcerias, né? Eu vou trazer aqui os exemplos agora. Não estava lembrando, Lucas, quando falou da Ambev, a gente recentemente, né? O impacto social também que a gente tem, né? A gente que construiu o hospital do MB Boinin, que foi uma parceria, né? Com a Ambev, o Einstein, a Brasil ao Cubo e a Gerdau, né? Também vi exemplos da Suzano. Então, assim, olhando o pós-Covid ou até o durante o Covid, as empresas também estão entendendo que essa questão da concorrência existe, mas também onde tem concorrência pode haver até uma parceria e um ganha-ganha, né? E que possa deixar até um legado para a sociedade também de forma impactante. Então, toda essa questão, para mim, tudo tem a ver com a cultura, né? E é um desafio transformar isso e mudar, mas eu vejo vários exemplos de CEOs e vice-presidentes que estão com essa bandeira e estão trazendo isso e transformando essas empresas, sabe? Não, foi um bom ponto que você tocou, e eu vejo que dentro da crise política, econômica que a gente está vivendo hoje no Brasil, né, como um todo, entre uma fala de Covid e uma fala do governo e outro problema econômico e assim vai, as empresas privadas têm se unido bem. Então eu vejo várias iniciativas de solidariedade, de doação, de vontade de ajudar, de fazer, arrumar equipamento, trazer coisas, arrumar parceria com outras empresas para poder viabilizar um hospital como a Gerdau, a Ambev, Brasil, Cubo e o Einstein fizeram. E outras empresas eram várias, tá? Então, tem passar em várias mídias, inclusive, sobre isso, né? Então, acho que isso trouxe um pouco a cultura da solidariedade para o nosso país, um pouco que para mim estava faltando, né? Parar um pouco e começar a se respeitar e olhar para o próximo. Então, foi um lado positivo, né? Que veio. Falta agora colocar as coisas no eixo para o pós ser muito melhor, retomar mais rápido. Sem dúvida. Acho que o ponto aqui a gente falou de tendência no começo de empresas, né? Mas também existe uma tendência entre as empresas. Assim. Eu espero, pelo menos, que se torne uma tendência essa questão de colaboração de grandes empresas para resolver problemas complexos, não para o dia a dia. Acho que tem uma coisa que é pouco explorada hoje em dia, é essa questão, né? Não precisa nem ser necessariamente uma coisa específica agora de um issue, por exemplo, que nem uma pandemia, mas poderia ser para o ciclo de economia circular, questões educacionais, assim, existem bastante coisas aqui, igualdade social, coisas que a gente consegue, né, até remunerar os executivos, não tem nenhum, tem que ter lucro no processo, pode ter ou não, então não estou colocando em valor, em juízo aqui, o que tem de valor ou não de processo, mas eu gostaria que fosse realmente uma tendência agora, a gente, em grandes empresas, acho que aqui tem 3 grandes empresas que tem vários exemplos, a Suzano também se associou aí a várias iniciativas, uma delas com a Magnamed para
aumentar a quantidade de produção de produtos respiratórios que estão sendo feitos. Então, tem uma série de coisas que as empresas fizeram que estão aqui e que se torna uma tendência, né? Seria uma boa questão, e você vê em alguns lugares do mundo isso acontecendo no pós-Covid, assim, essa questão de grandes empresas olhando para problemas complexos, não dependendo apenas do governo para poder atuar, né? E não tem a ver nenhum problema nisso se tiver uma remuneração no processo, diferente do que foi no Covid agora, né? Mas falando mais no dia a dia de um negócio. Eu queria fazer um complemento aqui, um comentário, na verdade. O Lúcio começa a falar dele algumas vezes falando, não estamos falando de tecnologia. E não mesmo, né? Todos os aspectos que nós estamos colocando aqui são encabeçados por pessoas e são culturais mesmo, né? Concordo, vocês falaram de collab, falaram de inclusão. Aliás, Lúcio, eu acho que você tem que ser embaixador do RH, sério, na Gerdau. Você foi falando, me deu vontade de trabalhar na Gerdau. Opa! Sério, Obrigado. assim, porque a gente tem visto as empresas realmente se movimentando, esperamos muito que pós-pandemia isso se mantenha. E até a inteligência artificial aprende com o ser humano, né? Então, é muito legal ter o painel do time de digital falando de maneira tão delicada sobre pessoas, sobre comportamento, né? Sobre transformação que é movida pelas pessoas. Então, muito legal e inspirador, assim. Só queria fazer esse comentário. Acho que o ponto, só para reforçar ali, acho que o ponto do Lúcio é importante, assim, a gente o percentual é esse, assim, 30% é tecnologia, o resto é pessoas e processos mesmo, assim, não tem, a grande mudança está no mindset, no comportamento, e eu costumo dizer aqui dentro da companhia que o modelo de transformação digital, o modelo de cultura digital, ele é ligado à agilidade, a mindset ágil, a uma hierarquia, mas não hierarquia de organograma, uma hierarquia de ideias. Então, a hora que você começa a ter esse processo, as coisas vão mais fluidas. A questão de propósito que o Lúcio comentou, assim, é muito importante nesse movimento, porque você tem mais flexibilidade. Assim. Acho que o digital traz múltiplas formas de entregar mais rápido muita coisa, gerando muito mais valor. Mas a pessoa tem que estar conectada ao seu movimento, conectada à sua empresa, tem que ter autonomia de trabalho e não tem que ter aquelas reuniões estafantes de 5 horas para ficar somente apresentando resultado. Ela quer colaborar, ela quer participar, independentemente do cargo que ela tem hoje em dia. Então, acho que esse é um movimento, de verdade, a maior parte, sem dúvida, são de pessoas. Assim, até os projetos, para terminar aqui, um dos cases que a gente tocou internamente, a gente perguntava para o nosso cientista de dados, né, quanto tempo, porque o cientista de dados num projeto de inteligência artificial, ele tem que desenvolver o mecanismo de inteligência que está aí por trás, né, o algoritmo. E muitas vezes eu perguntava para ele, por toda semana, né, quanto tempo ele passou codando, ou seja, colocando os códigos no processo, e quanto tempo ele passou entendendo a situação, o problema. E batia a semana que era 80% conversando com pessoas, entrevistando, desenhando o processo, e 20%, 30% de fato desenvolvendo a solução, porque a solução é depois do processo. Assim, o que vem gerando aquilo ali é a colaboratividade, o processo interativo que gera uma ideia, gera soluções. A tecnologia, o meio, você vai programar, vai gerar uma programação via Python, C++, Java, seja lá qual a tecnologia que ele quiser fazer, ele é só o meio, né? Não é o fim. Acho que o processo todo está pelas pessoas, de fato. É só para elaborar, porque realmente me marcou muito. Quando eu perguntava para ele, semana a semana, ele falava, não, 70%, 60%, 80% pessoas. Então, é o que é o mais importante do processo, de fato. Muito legal. Sem estender, mas um ponto legal que eu concordo com o Lúcio que você falou, Lúcio, e acho que ia ressaltar, é o conhecimento está na base, né? A gente entende que acho que as companhias devem funcionar de uma maneira muito parecida. A gente chama de bottom-up, né? Eles sabem como resolver o problema, basta sentar ali e ouvir, não é colocar até vão aparecer e devem bater na porta deles, igual para mim, um monte de empresa resolvendo, eu resolvo para você um monte de problema. O fato é que quem conhece seu processo de verdade resolve para você um monte de problema que você não tem. Exato. E aí, o ponto, e você vai ver, muitas vezes vai conversar com o pessoal da operação, do campo, quem está lá realmente executando a atividade, eles já resolveram o problema, tá? Da maneira deles. Você só tem que entender aquilo, mudar seu processo e talvez colocar uma ferramenta de tecnologia ou outra coisa simples para poder atender ele de uma maneira melhor. Mas ele já sabe como resolver o problema dele. Só você sentar e observar um pouco mais de tempo. Às vezes você tem que dar uma ajuda ou outra para ele enxergar melhor, mas está ali.
não precisa muita rocket science, né? Para muitas das soluções não é rocket science. Talvez uma disrupção muito diferente de modelo de negócio precise de um pouco mais de discussão, mas a grande parte da transformação digital, como o pessoal falou aqui, é o mindset colaborativo, a abertura para o cara poder errar, poder falar a opinião dele, por mais errada que seja, e contribuir, porque às vezes naquela opinião simples, é bem óbvio isso, né? Quando você vai conversar com o pessoal de RH, um espaço aqui aberto, você pode falar, mas a verdade é que o cara às vezes fala alguma coisa, é julgado, já é colocado ali no canto e depois acaba acontecendo outra coisa. Então, ele tem um certo meio, receio de poder falar principalmente para a liderança ou para as camadas superiores. Então, criar esse ambiente, esse ecossistema de colaboração de ideias é super importante para você promover essa transformação digital nas empresas. É o que a gente tem feito, por exemplo, na nossa companhia. E muito provavelmente esse seja o maior desafio das empresas, conseguir criar esse ambiente sem perder performance. E aí a gente volta em tudo, né? A cultura do home office, a desmistificação de tantas coisas. O desafio é grande. Aí eu queria aproveitar, já que a gente está falando desse tema de gente, e direcionar uma pergunta para vocês todos, como líderes, né? São várias, e a gente até falou aqui, né? Competência, mindset, mas de uma maneira um pouco mais objetiva, o que muda nas competências que vocês passam a buscar, de modo geral, como líderes? Pode começar por você, Lúcia, por favor. Acho que é o Lucas, né? Não, eu falei Lúcia, porque você é o Desculpa. embaixador, Não, tranquilo. Não, do vamos RH lá. aqui. Não, legal. Bom, o que assim a gente tem procurado, e eu também, como meu papel aqui, a gente também está se reinventando, né, como líderes. Então, assim, uma das coisas, assim, né, para que isso aconteça, né, o Lucas falou do bottom-up, né, para que isso aconteça, você precisa ter uma das competências que a gente vê também na liderança, a gente precisa ser um agente indutor disso, né, e a gente precisa ativar mais a dopamina das pessoas e menos o cortisona, né? E o que eu quero dizer com isso, né? Quando uma pessoa traz uma ideia e você diz, legal, mas você já ativou a cortisona, né? Porque a pessoa diz, não, né, não vai, né? Então, eu acho que a primeira das características ele precisa ser um líder que faz a indução da inovação, que ele encoraja as pessoas a, a acreditar naquele lado, a ir em frente, né? Que desafia as pessoas e as pessoas com qual ele trabalha, ele lidera, a grandes sonhos, né? A construir grandes sonhos. Você trouxe uma das competências, acho que o Alexandre também falou, o Lucas, mas colaboração está tão na moda, mas é tão difícil de você fazer na tua empresa, porque ainda tem muitas pessoas que acham, não, esse trabalho aqui foi meu, foi eu que fiz, né? O outro, mas o outro está fazendo um trabalho que eu fiz. Não é mais assim, né? Então, assim, o líder servidor, né? Que conecta as pessoas, que conecta as áreas, né? Que quando identifica esse tipo de comportamento, que ele tem habilidade para ir lá e mostrar, olha, não é o teu trabalho, não é o trabalho dele, é o trabalho da organização, é o trabalho do time. Tem um grande objetivo, tem um cliente lá fora. Aquela questão do cliente interno, a gente tem desmistificado isso, né? A gente trabalha com tecnologia sempre, o cliente interno. Para nós, assim, não existe mais o cliente interno. Existe um parceiro interno, uma área que junto comigo precisa desenvolver uma solução para um cliente, que é o único cliente, que é o que traz a receita para dentro da companhia, né? Que mais, assim, que eu estava anotando aqui, né? A questão de estimular a colaboração, ela tem que vir também de cima, né? Porque senão, se lá em cima a gente vê casos que no C-Level às vezes não existe a colaboração, então como que você quer que o seu time trabalhe em colaboração se você não trabalha em colaboração no seu nível de trabalho, né? Então, eu diria que é isso, assim, um líder indutor, um líder servidor, que seja viabilizador, né? Que ele dê assim liberdade para as pessoas tocarem, né? E que ele assim ele fique mais ali como um coach, né? E muitas vezes um mentor também daquele time,
do que uma pessoa que diga o que aquele time tem que fazer e o que é certo e o que é errado, tá? Então, se eu fosse trazer um pouco, para mim são essas características assim que têm feito muito sentido para nós, têm trazido resultados diferentes, né? E a gente tem trabalhado muito nessa vertente, assim, tá? E tem sido muito bom, assim, para todos, para as pessoas, para nós que somos líderes, né? Esse estímulo, então, para mim, acho que é uma coisa assim que realmente é o que pode mudar o impacto e os resultados que você traz dentro da companhia, tá? Legal, Lúcio. Muito obrigada, viu? Lucas. Complementar o Lúcio aí, ele falou bastante da parte de liderança. Eu vou falar, acho que do outro tipo de funcionário, talvez, né? De uma pessoa mais técnica, ou acho que invariavelmente vai servir para todos, né? Recentemente, a gente tem visto uma necessidade maior de soft skills nas pessoas. Eu vejo que tem aquela antiga conhecida, né? Você contrata a pessoa pelo seu currículo, né? Pela parte técnica e pelo seu conhecimento e demite pelo comportamento. Cada vez mais está aparecendo isso. Então, inteligência emocional é um assunto que tem tocado bastante aí há um tempo já na parte de RH. Então, quando o pessoal fala de inteligência emocional, né? Se conhecer melhor e tudo mais, só conseguir realmente lidar com os problemas do dia a dia, divergências, né? Ter uma certa resiliência, porque está cada vez mais incerto, né? A direção da empresa, não dá para fazer mais um 5-year plan de um estratégico, ter um problema ali na frente muda completamente o caminho que a empresa está tomando. Então, tem que saber lidar com esses problemas que acontecem no dia a dia e principalmente liderar um time embaixo de você, né? Quando o cara é um líder, ou até entregar os resultados necessários com alguns projetos que são um pouco mais que requer um pouco mais de colaboração do time. Então, precisa ter essa inteligência emocional para conseguir trabalhar como uma equipe produtiva, né? No geral. Então, adaptabilidade e criatividade, acho que as empresas estão necessitando mentes criativas. E quando eu falo criativo e inovador, eu gosto, né? Eu particularmente gosto de pessoas que questionem, né? Que trazem perguntas válidas para o dia a dia, não para agradar o chefe, mas porque realmente incomodam aquela pessoa, por menor que seja aquele problema. Por exemplo, toda vez que eu peço alguma coisa com o nosso aplicativo, vem um negócio errado, né? Caramba, me incomoda, imagina o cliente, porque a gente também é cliente das nossas próprias empresas. Se você parar a pensar, né? Eu principalmente sou um excelente cliente da minha empresa. Então, você tem um lado, óbvio, que você quer que aquilo dê certo, né? Na sua empresa. Então, pessoas que questionam e tem uma maneira diferente de ver as coisas, eu particularmente gosto, que tem a frente de criatividade e inovador. Senso de urgência, eu diria, e não ter medo de errar. Acho que para poder as próprias empresas se reinventarem aí, não pode ter medo de errar, tem que fazer com responsabilidade, né? Tem uma metodologia para isso, quanto mais treinamento nesse sentido tiver, melhor. Mas completando aí um pouco de que eu vejo de necessidade de competências para essa transformação digital que tem por vir, mais ou menos nesse sentido. Alexandre, deixei espaço para você aí. Legal. Rapaz, não, eu estava aqui pensando como eu estou feliz de estar nesse grupo, assim, porque acho que é muita coisa parecida, né, que a gente conversa aqui com essa energia, e é um orgulho grande saber que tem parceiros em grandes empresas assim que estão com esse mindset. A gente está um mindset muito parecido de transformação, de leveza, de colaboração, focando em hierarquia de ideias, não hierarquia organograma. E isso já passou, assim. Acho que a hora que for necessário você fazer parte da sua hierarquia e tomar a decisão, pô, claro, mas de forma geral é o que esse grupo está falando. Assim, eu pensei então eu passei boa parte do tempo ouvindo vocês e, pô, com orgulho de estar aqui nesse grupo assim, e depois um tempinho final pensando o que eu acho que vale colocar adicionalmente para não ficar parafraseando vocês, que acho que falaram super bem aqui no processo, para tentar amarrar um pouco as pontas. E aí são características de trabalho mesmo, porque tem a ver com esse movimento. A gente trabalha já nas nossas 3 empresas com um modelo ágil, né? Eu acho que tem muito dessa competência que a gente faz, mas ainda existe uma resistência das pessoas a isso. A gente fala que é bonito nós 3 aqui falarmos, pô, os 5, né? Sobre tem que ter colaboração, hierarquia da ideia, e muitas vezes, em muitos lugares, acontece que não é assim. Até ter esse processo tem uma evolução grande. Então, dependendo da tua empresa, do mindset
do C-Level, do processo. Então, você tem que começar a criar processo na tua companhia, se você acredita nisso, que vai impulsionar. Então, eu vou dar um exemplo meu para facilitar, assim. Eu tenho uma rotina que a minha meta de bônus a meta igual a do analista até a mim. Todo mundo tem a mesma meta. Então, mês passado, por exemplo, a gente não estava entregando uma das metas retrasado. E na hora de fazer o processo de colaborativo, como é que eu estava acostumado a fazer na minha carreira, né? Cara, monta uma análise, um PDCA, o pessoal monta um plano de ação e apresenta o plano de ação para mim. E eu vou validar ou não. É um modelo tradicional. E agora todo mundo tem a mesma meta. E foi muito interessante, porque a gente trabalha com ágil, né? Então, a gente tem uma retrospectiva e a gente estava olhando o que estava bom, o que tinha que fazer. Então, a gente começou a fazer nas rotinas ágeis um processo colaborativo para entender. Então, eu entrei na reunião, eu entrei como participante. Então, teve um agilista que tocou na nossa reunião, ele entrou com a ferramenta colaborativa, a gente veio fazer um plano de ação conjunto, colocando ideia e votando nas ideias, todo mundo online, porque agora está em pandemia, tudo em home office, então votando online, e assim, eu vou falar para vocês, sem a menor preocupação de estar sendo hipócrita, assim, tem nenhuma hipocrisia, pelo contrário, o plano de ação ficou muito melhor do plano de ação do que eu faria. Criaram uma rama de coisas, assim, cada um votando, e quando eu fui ver, eu achei que tinha 3 hipóteses, tinham 17 hipóteses, votamos nas 3 principais, deep dive, e um poder de recuperação muito rápido, porque todo o grupo se organizou a fazer, e eu fui só mais um membro, porque tinha atividades que eu tinha responsabilidade de fazer, que alguns membros não conseguiam fazer, e alguns membros tinham outro. Então, eu agi no grupo como um dos participantes, eu não precisei liderar. E é lógico, quando teve algum processo quando aconteceu agora a pandemia, vamos virar. Aí sim, eu tive que tomar uma posição de falar, vamos fazer assim, esses são os principais drivers. Então, a gente aprende a trabalhar de maneira mais articulada, é um prazer grande, assim, depois você vive isso na prática. Então, na tua empresa, ter processos que ajudem o líder a exercitar esse processo mais colaborativo e hierarquia das ideias, ajuda ele a introjetar esse modelo que o Lucas e o Lúcio bem comentaram aqui. Acho que esse é um processo de amarração que é legal comentar, porque ajuda as empresas a pensarem sobre isso de uma forma mais holística, né? Não, É legal de trazer. O seu exemplo foi bom porque ele mostra que você começa a fomentar aqui, a gente vai lembrando as coisas, né? Porque você precisa engajar as pessoas, né? E assim, o pessoal fala, esse modelo novo, mas se você parar para olhar, vamos pegar assim, no meu exemplo, tá, pessoal, também que você deu, na fábrica, quando eu fui treinado, quando eu comecei na companhia, eu fui treinado, eu fui cooperador, fui mecânico, né, junto com o time. Eu não conhecia nada dos equipamentos. E deu um problema no equipamento, eu estava com o mecânico sênior, o supervisor da área de mecânica. E, putz, foi um dos caras que mais me ensinou até. Chegou, olhou. Eu falei, e aí, vamos fazer o quê? Vai chamar o time? Ele falou, não, eu não tenho ideia. Vamos chamar. Chamou o time dele, basicamente isso, olhou e falou, temos esse problema aqui, temos que resolver em tanto tempo, como vocês acham que a gente vai resolver? E deixou o pessoal dar ideia. O pessoal foi dando ideia, eles foram se ajudando. Não teve que ficar mandando ninguém fazer nada. Uma vez que todo mundo concordou que tinha que ser feito, eu vou fazer tal coisa, eles foram, não precisam brigar com ninguém para engajar. Ali foi a maior lição para mim. Já era um modelo colaborativo funcionando na vida real, porque tinha um ambiente muito propício para isso, né? E eu aprendi com aqueles caras. Então, quando o pessoal fala, para mim é mais antigo, porque eu já comecei desse jeito e era mais fácil de fazer. É muito mais fácil de fazer o trabalho, sai mais rápido. E o engajamento é muito maior, né? O engajamento é gigante. E se dá um problema naquele negócio, não precisa pedir para ver, não, a gente vai resolver, porque tá todo mundo incomodado que deu problema no plano que eles montaram, porque vira você absorve pessoalmente aquilo, né? Então, é o que você falou. Excelente exemplo. É uma mudança de maneira de fazer. E só rapidamente, que por causa do tempo acho que está estourando, mas o que tu trouxe, né, às vezes assim, não tem só Oceano Azul, né, assim, para fazer isso. Como tu falou, assim, tem competição dentre as pessoas, o pessoal quer crescer, tal. E aí entra o que tu falou das metas, né? Uma das formas que você mostra para as pessoas qual que é o comportamento que a gente quer é realmente você atrelar isso no bolso, né? Falando bem Então, quando você coloca lá dentro das suas metas que você vai valorizar a forma como aquele trabalho foi entregue, ou seja, se foi colaborativo, se foi construído com a visão de todos e tal, você começa a mostrar para as pessoas que é sério e independente de ter aquela competição individual, as pessoas vão precisar trabalhar em grupos para sair do outro lado e gerar os objetivos. Um exemplo real, assim, uma expressão que eventualmente a gente usa, né, dependendo do fórum,
assim, pô, fizemos um baita resultado no final do ano, tudo, e aí você vai ver como que a pessoa, aquele líder ou aquela pessoa, né, entregou, a gente brinca, ela deixou um rastro de sangue, né, pela organização inteira, mas entregou o resultado. Isso é lá do passado. O que a gente quer é entregar resultado, mas com as pessoas também satisfeitas, né? Então, acho que esse teu ponto, que tu trouxe, é extremamente importante. Se não tem tudo bonito e maravilhoso, e tem que se usar de ferramentas e um toolkit para você amarrar esses comportamentos também na forma como você avalia as pessoas, porque senão realmente é mais difícil de fazer, né? E só uma pergunta, Lucas. Quanto tempo mais ou menos desse exemplo que você deu quando você estava treinando na 8 anos. fábrica? 8 anos. Alguém aqui 8 anos atrás ouvia falar em Agile? Não sabia o que Trabalhar era, por tá? Scrum? É isso, né? Não tem a menor Então, ideia. aí eu volto para parafrasear. Sim, eu vou parafrasear o Cezila, que assim, é mindset, né? E aí, modelar um pouco esses caras. Acho que tem um desafio grande das lideranças, e a gente conversa muito com o líder o tempo todo, né? E a gente ouve muito isso, né? Putz, como é que eu modelo o perfil daquele cara? E às vezes esse cara é o estagiário, né? Então, assim, eu acho que esses modelos colaborativos de trabalho, eles dão oportunidade para todos. E aí cabe ao líder, né, ao gestor, tentar, de uma maneira muito delicada, inteligente, estratégica, colocar a lupa nessas figurinhas que são as que vão ajudar no fim do dia a engajar mais e encontrar melhor resultado. De novo, né, quando o Lúcio fala sobre a questão da inclusão, é isso, né? Às vezes vem de onde a gente não espera. Eu aqui, empresa pequena, consultoria, às vezes eu ouço uma coisa do estagiário, eu penso, gente, eu nunca teria pensado isso ou desse jeito, né? Tem até uma questão geracional aí, enfim. Tem. É isso. Inclusive, mandar um abraço para o time de agudos. Ai, pessoal, olha, eu, assim, de verdade, eu ficaria aqui, sério, talvez, não sei lá, ficaria mais muitas horas conversando com vocês. Só jogando uma pergunta e escutando, né? Gente, ficaria. Só ali. Muito Isso, bom. vocês foram brilhantes, assim, começamos a nossa nova série com chave de ouro, de verdade, muito conteúdo, muita inspiração e pessoas muito, muito inspiradoras. Acho que fica aí até como, não é momento para feedback, mas a gente tem esse cacoete, né? Então, queria dizer para vocês que foi ótimo, agradecer muito a presença e mais uma vez tempo de vocês. E a casa de vocês, sejam muito bem-vindos. Sempre que vocês quiserem algum tipo de troca e contribuição com a gente, fiquem muito à vontade, porque saibam, estamos contando com vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa casa e obrigada mais uma vez. Valeu. Obrigado aí, Lucas, Alexandre, Ju, Dani. Valeu, aprendi bastante também aí com vocês aí nesse Prazer, realmente era um papo que dá para a gente ter aqui até altas horas mesmo. Muito obrigado pelo convite de novo aí, Dani e Juliana. Foi um momento participativo muito bacana também. O Lúcio e o Lucas, que eu tive pouco contato, vou ver seus três também, que são um ótimo papo aqui. Então, obrigado pela oportunidade. Vamos fazer uns benchmark aí agora, Alexandre. Mais conectados que nunca. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado a você. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado pelo convite. Foi muito bom mesmo. Aqui não tem pouco tempo, tem muito assunto para pouco tempo. Verdade. Vamos fazer outros. É isso. Bora. Tchau, tchau, pessoal. Até logo, gente. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Gente. Boa noite aí. Viu?